por aquilo que já temos e esperar aquilo que merecemos, tá? A paz do Senhor com cada um. Ferraz, hoje é um tema muito legal. Eu passando o olho nas redes sociais e vendo também na questão de essa parte de saúde, me saiu uma reportagem. Você quer trocar ali a cor, alguma coisa? Eu acho que tá bom. Tá bom, para mim tá bom. Ah, Iremos falar hoje sobre uma planta que ficou divulgado, né, nas redes sociais, e isso gerou uma polêmica, isso gerou uma repercussão, isso gerou uma chamada, né, a atenção principalmente dos órgãos públicos que fazem regulamentação de remédios, suplementos. Hoje eu vou tirar uma dúvida para vocês do que é suplemento, o que é fitoterápico. Irei falar hoje sobre Ora Pronobis. Você que está me ouvindo, você que está aqui assistindo no Instagram, Rádio Net TV Ferraz. isso. Instagram TV Ferraz. YouTube TV Ferraz. YouTube TV Ferraz. TikTok TV Ferraz. TikTok TV Ferraz. Então você que está ouvindo a gente, já comenta, eu utilizo, e você vai me dizer os benefícios que essa planta traz para a saúde humana. Você que está me ouvindo aqui, você que está com aquele parente que precisa saber, que ele fica duvidando da Ora Pronobis, diz a ele o seguinte: acorde e vá ouvir o que o Dr. Volney está falando. Irei falar hoje de um super alimento que eu acho que são coisas que Deus nos manda, né? Até então, juro a você, pensei várias vezes e eu disse, será que é real? Então eu nunca utilizei, tá? Pra vocês terem ideia, logo depois que eu terminei de fazer o estudo sobre a Ora Pronobis, eu já providenciei adquirir uma planta, vou adquirir uma planta e vou plantar para eu ter ela em casa. E também já comprei o pó, o extrato seco, para eu começar a consumir, ok? Iremos falar hoje desse super alimento que é a Ora Pronobis. Eu venho trazer aqui clareza, porque o que acontece? Caiu na mídia e aí as pessoas começaram a falar que combate câncer, combate diabetes, combate... Gente, isso quando a gente fala combate, a gente está falando que ela é eficaz, ela é eficiente, ela age, e eu tenho como provar. Então, muita calma nessa hora. Existe uma diferença entre suplemento alimentar e fitoterápico. Quando eu falo de fitoterápico, quando eu falo de suplemento alimentar, são coisas distintas. E como é que eu cheguei a esse tema dessa live de hoje? Estava eu passando nas redes sociais e também nos noticiários, estava lá escrito: Anvisa suspende a formulação com Ora Pronobis. Aí aquilo, claro, me chamou a atenção e rapidamente eu disse, opa, vou ver isso aqui. E porque vários pacientes meus fazem uso da Ora Pronobis e eu preciso ter um conhecimento, até mesmo porque vão me perguntar e eu preciso ter uma ideia disso. Então, quando eu comecei a ler o texto, eu comecei, cara, isso aqui faz sentido para eu levar na rádio para a gente bater um papo. Porque é algo que é fácil de você plantar, barato de você ter, porque aqui é mais comum na região norte, nordeste e na região centro-oeste ali. Nós somos privilegiados por termos essa planta. Ela tem um excelente conteúdo de cálcio. Eu vou falar de cálcio para vocês aqui, vou falar de magnésio, vou falar de zinco, vou falar de lisina, paciente que é portador de herpes, que trata, sabe? Então, é um super alimento. E, para você ter ideia, nas redes sociais ela é considerada como a carne do pobre, porque ela tem tanta proteína que ela é comparado a um bife de uma carne magra.
ela tem mais cálcio do que a quantidade de leite que você pode tomar por dia. Vitamina C é suficiente. Agora, o detalhe é que a gente não pode achar que ela é um remédio. Esse é o grande problema. Então, começaram a ter conteúdos nas redes sociais de venda de encapsulados com a palavra ora pro nobis, que por ser uma planta não tem como você patentear a planta. E aí isso gerou uma polêmica, né? Porque aí a gente sabe que a indústria farmacêutica começa a, opa, o que é isso? Estamos perdendo mercado, vamos ver o que é isso. E assim, é necessário que haja uma regulamentação, não pode ser o oba-oba, como as pessoas muitas vezes fazem, o oba-oba, não é bom para tudo, e aí sai passando para tudo. Não, não é assim. Existem as finalidades, existem as necessidades, e foi justamente isso que a Anvisa veio trazer clareza, ou seja, veio trazer luz no problema. Então foi o que ela fez, ela suspendeu a comercialização de encapsulados com a base ora pro nobis. Por conta de quê? Da dificuldade que se tem de saber se aquilo realmente... Porque quando você faz a propaganda de algo, dizendo assim, olha, isso aqui cura câncer, caramba. Aí as pessoas que estão lá no tratamento podem até às vezes sair do tratamento e buscar essa alternativa e às vezes piorar. Muita cautela. Por exemplo, como eu vi lá, cura diabetes, trata o diabetes. Não trata o diabetes, gente. Ela pode auxiliar no tratamento do diabetes, mas você não pode suspender os remédios do diabetes e achar que a ora pro nobis vai ajudar, vai fazer o tratamento. Então, quando a gente fala de suplemento, o suplemento eles são produtos que são destinados a complementar uma dieta habitual. Isso é suplementar, é complementar. Eu estou complementando. Então eu gosto de usar muito a frase que é o seguinte: imagine você tem um carro e aí de repente você observa que seu carro perdeu o rendimento, ou seja, ele não está com uma boa desenvoltura, não está funcionando bem o carro. E aí de repente você procura ver e diz, olha, é o tipo de combustível que você está usando, então você troca o combustível, mas entenda que seu carro entende qual é aquele combustível que ele está utilizando. Isso sim é uma suplementação, é um complemento, é um suplemento alimentar. Então veja que faz sentido. Agora, quando você diz que isso é um fitoterápico, aí é que você vai utilizar aquele nutriente em doses nutracêuticas, ou seja, excede a dose de suplemento. E aí aquilo já começa a ter bula, porque toda bula vem dizendo os efeitos colaterais, até onde vai. Então, quando a gente fala de fitoterápico, eu estou falando de medicamento. Quando eu falo de suplementação, eu estou falando de complemento alimentar. Então, observe que os suplementos, eles têm uma finalidade. Qual é a finalidade? Complementar a alimentação. Não é tratar doença. Suplemento, ele tem como complementar a alimentação, mas ele não trata doença. Isso é a finalidade do suplemento. Ele tem uma composição, que são nutrientes isolados ou concentrados, aí varia. Ele tem uma regulamentação, é controlado pela Anvisa como suplemento alimentar. Bom dia, meu querido. E tem algumas alegações que isso a gente precisa ter ideia que podem fazer aí vem os suplementos nutricionais e as doses. Por exemplo, nós temos no mercado vitamina C. Vitamina C é um suplemento. Você chega lá na farmácia, ela vai estar fora da gôndola onde fica o farmacêutico ou o balconista. Ele vai estar de livre acesso para você, porque não precisa de receita. Está lá vitamina C, ômega 3. Obrigado, Pedro. Então, está lá vitamina C, está lá ômega 3, está lá whey, está lá creatina. Então, isso são suplementos, tá? Quando eu vou falar de propriedades fitoterápicos, aí a coisa já muda de configuração. Isso já existe estudo. Por exemplo, a valeriana, ginkgo biloba, isso são
fitoterápicos. E aí eles têm estudo para aquilo ali. Observe que os fitoterápicos, eles agem como remédios. Então, a finalidade dele é prevenir, tratar doença. Então, o fitoterápico, ele previne e trata a doença. As composições, eles podem vir como extratos, eles podem vir como tinturas, eles podem vir como plantas, aí vem, né? Como é planta, a gente precisa ficar preocupado. Por exemplo, a Ora Pronobis, ele tem oxalato. E aí, aquele indivíduo que tem cálculo renal, se ele ficar usando muito, consumo exagerado, e aí eu vou explicar como você deve consumir a Ora Pronobis para que esse oxalato não venha transformar e prejudicar o seu rim. Aí você tem o fitoterápico, ele tem bula, ele tem estudo terapêutico. A regulamentação é pela Anvisa e as alegações que podem fazer alergias. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque a dose varia, tá? E a dose é dose terapêutica. Então, as principais diferenças vêm nos propósitos. Qual é o propósito do suplemento? Complementação nutricional. Qual é o propósito do fitoterápico? Prevenir e tratar doenças. A comercialização. Os suplementos eles podem ser comercializados em qualquer loja de produtos naturais. Os fitoterápicos. Aí já tem que ter uma exclusividade, que só pode ser prescrito e em receituários, em receita, na presença de um farmacêutico. Então veja que existe todo um contexto. E aí foi onde caiu a questão de que a Ora Pronobis caiu no cenário de fitoterápico, que estavam vendendo ele como tratamento de câncer, combate dores e inflamação, previne e cura o câncer, combate diabetes e para emagrecer. Aí é onde está o problema. Apesar de ser um superalimento, ele não trata e não previne câncer. Por quê, doutor? Porque você tem que ficar usando aquilo todo dia. Então não é algo que você possa chegar para a pessoa e dizer, olha aí, use isso aqui. Porque quando a gente prescreve um remédio, por exemplo, eu digo para você, olha, você vai usar 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 2 vezes, uma vez. Então tudo que eu não tenho como dizer para você o horário que tem que tomar, o suplemento, a pessoa pergunta, eu tomo que hora? Eu disse, qualquer hora. Porque eu sei qual é a finalidade do suplemento. Eu sei qual é o propósito que eu quero com aquilo. É um complemento alimentar. Eu não vou dizer você a hora que você vai mastigar, a hora que você vai comer. Você come na hora que você quiser. É a mesma coisa um suplemento. O suplemento não tem um horário certo. Tem assim, vamos lá, estudos que falam que a creatina tem um horário certo para usar. Por conta da absorção. Mas isso não quer dizer que você tenha necessidade de ter aquele horário firme, fixo. Já o fitoterápico e já os remédios, não. O remédio tem horário, o remédio tem meia vida, tempo de meia vida. Foi estudado, aquilo sabe a hora da absorção, sabe tudo. E aí a Ora Pronobis caiu nesse rol de ativos fitoterápicos. Quando caiu no ativo fitoterápico, aí foi cobrado estudo. Existe estudo em humano? Não. Existe proposta de estudo, existe estimativa, mas não tem. Por quê? É caro. Um estudo é caro para você realizar. Você não pode realizar um estudo com 10 pessoas, 15 pessoas. É um estudo multicêntrico, então o estudo é muito caro. E é muito caro para quê? Para uma planta que dá no jardim de sua casa. Então, uma planta que dá no jardim de sua casa, na beira da cerca, você acha que você vai fazer um estudo com isso? Aí é aí onde está o grande problema. Então, como é que você pode gerar concorrência, gerar escassez numa coisa que dá no mato? Então, ficou-se essa polêmica. A Anvisa foi e disse, bom, isso aqui não é fitoterápico, isso aqui é um suplemento. Até como suplemento está tudo certo. Mas na hora que entrar como fitoterápico e você prometer o que está prometendo, aí a coisa é diferente. Então, observe que sintomas, por exemplo, cidadão, o paciente chega, estou com fraqueza, estou com cansaço, estou com indisposição, desânimo. Quando você passa um complemento, quando você prescreve um complemento, um suplemento para o paciente, a primeira coisa que o paciente fala, doutor, eu melhorei meu sono. Quando ele melhora o sono, logo ele vai ter a energia, o vigor para o dia seguinte.
logo ele vai poder estar mais disposto, mais disponível, logo ele vai começar a tomar mais uma vontade de viver. Logo isso faz sentido. Não é remédio que você toma 2 comprimidos, exemplo. Eu estou com dor nas costas, você vai lá e passa lá um anti-inflamatório. 2, 3 horas você já está, melhorei a dor. Agora tome isso, beba suco, chá, não vai. Por que não vai? Porque ele tem propriedades. Propriedades é uma coisa bem diferente de eficácia e eficiência. Propriedades. Então, quando a gente fala disso, porque as pessoas ficaram, porque isso é interesse da agência farmacêutica. Não é interesse. É que a Anvisa é um órgão que precisa realmente regulamentar, não tenha dúvida. É suplemento ou é fitoterápico? Então, se é suplemento, você não pode prometer nada. Você pode dizer, vai melhorar isso, vai melhorar sua disposição, você vai ficar mais com melhor vigor, você vai melhorar isso, você vai... Então, melhora é uma coisa, cura é outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, a principal efeito que a gente tem que ter é que parece com remédio, mas não é remédio. Então, e por que tem efeito de remédio? Não é que ele tem efeito de remédio, é que ele melhora o corpo suficiente para que você possa melhorar sua condição de vida. Então, o que foi que eu vi, e aqui é o que eu vou conversar com vocês, os benefícios sobre a Ora Pros Nobis. Gente, primeiro, de onde veio esse nome, Ora Pro Nobis, que até eu fiquei indagando como veio esse nome. Esse nome interessante é um nome que vem do rogai por nós. Foi visto várias propriedades, e aí inclusive é muito utilizado na culinária, porque apresenta grandes propriedades. Por exemplo, vou falar aqui primeiro de ossos, músculos e combate à anemia. Tem estudos na nutrição em algumas universidades, principalmente eu acho que a Universidade de Alagoas, que tem feito um estudo para criar alimentos enriquecidos com a Ora Pro Nobis. Por quê? Porque a quantidade de ferro, o ferro que tem presente na Ora Pro Nobis, em 100 mg de folha Ora Pro Nobis, você pode ter ela formato fresco ou ela seca, que aí você pode fazer a farinha. A quantidade de ferro, existe o ferro, 2 tipos de ferro. O ferro M, que é o que está na carne, e o não M, é que está na folha. Então, os pacientes, as pessoas que são veganos, são pessoas que não consomem a carne. Então, essas pessoas, elas têm uma fonte de ferro muito boa, que é a Ora Pro Nobis. Então, você vai lá preparar o seu omelete. Então, você põe lá a Ora Pro Nobis. Ela não pode ser aquecida a alta temperatura para não perder as suas propriedades. Porém, a quantidade de ferro que tem na Ora Pro Nobis é muito boa. Principalmente, sabe aquele vovô que está lá, que está com anemia, que está precisando. Agora sim, o vovô usou hoje. Não, é todo dia. É você colocar no suco, é você colocar no arroz, é você distribuir isso nos alimentos, nas alimentações do dia. Vai fazer um omeletão? Prepara lá, bota o omelete, vai, coloca lá a sua Ora Pro Nobis. Você vai estar enriquecendo aquela comida, tá? Então, para a pele, excelente, porque rico em vitamina C. Então, a quantidade de vitamina C que tem na Ora Pro Nobis é muito boa. Então, o que é que age? Age como um antioxidante natural. Melhora a pele. É muito bom. Para ossos, doutor, é bom? Excelente, por conta da quantidade de cálcio. Então, aquelas pessoas que vivam falando, doutor, eu gosto de beber leite. Olha, a Ora Pro Nobis, 100 mg de folha, vai ter mais do que um copo de leite, mais cálcio do que um copo de leite. E não tem gordura. Então veja a eficácia e veja a eficiência que isso pode trazer para a sua vida. Para você ter uma ideia, a quantidade de proteína, eu separei isso aqui porque eu achei, olha, folhas secas, ela contém 2,7 gramas de proteína para cada 100 gramas. E nas folhas
nas folhas chega a ser 25% de proteína. É muita proteína. Isso sim é que a gente pode ofertar. Então, cálcio, proteína, ferro, zinco. Pra você ter ideia, em 100 gramas de folha seca da Ora Pronobis, a gente consegue trazer 15 miligramas de zinco, que é um excelente para melhorar a imunidade. Então, veja só, doutor, então quer dizer, agora sim, tem um gosto amargo, não é uma coisa palatável, tá, para você comer. Então, você tem que colocar nos alimentos, nas saladas, para poder variar. Mas é algo que é muito fácil de você achar. Então, veja só. Bom dia, pai. Veja como é que você pode identificar. Você vai na feira, ou então você tem na sua própria casa, você põe lá num jarro, põe lá ela planta no seu jardim. Você pode dar para sua vizinha, para fazer lá o omelete, para fazer um suco verde. Bate no liquidificador, coloca lá nos cubinhos de gelo, e aí você usa aquilo dentro de um suco verde que você toma de manhã. Isso é que vai ajudar você a melhorar. Para você ter ideia, olha a quantidade de ferro. São 27 miligramas para cada 100 gramas. Você pode dar para sua vizinha, para fazer lá o omelete, para fazer um suco verde. Bate no liquidificador, coloca lá nos cubinhos de gelo, e aí você usa aquilo dentro de um suco verde que você toma de manhã. Isso é que vai... Transmissão viva, né? É ao vivo, Rádio Neto, Web Rádio Ferraz. Transmitindo a programação. Bem claro o áudio. Maravilha. Por exemplo, rico em vitamina C e magnésio. Aí vamos lá. Sabe aquele homem rabugento, chato, que tem muito homem que vai ficando chato quando vai ficando velho? Impaciente. Aquele homem que diz assim, nossa, doutor, tá difícil. Bota a Ora Pronobis na comida desse homem, que aí ele vai melhorar o triptofano, vai melhorar os neurotransmissores, principalmente a serotonina, que é um neurotransmissor que age, que a gente quando faz a fluoxetina, age diminuindo a recaptação dessa serotonina, vai melhorar o humor desse homem. Agora, não é usar uma vez, um dia, é usar por uma constância. As pessoas querem resultados imediatos. A natureza, ela nos dá aquilo que a gente precisa. Agora você tem que fazer uso contínuo. Usa por um período, 3 meses, observa. Veja como foi que melhorou. Eu recomendo até as pessoas fazerem o seguinte, faz uma foto sua. Vamos lá, hoje, dia 16 de julho. Sobe na balança, se pesa. Começa a fazer uso da Ora Pronobis de forma diária. 100 gramas de folha, aí você pode dar as folhas verdes, pode botar no suco, pode botar na salada, pode botar no ovo, no omelete, distribui em algum horário do dia da sua alimentação. Em 3 meses, você vai fazer uma nova avaliação sua. Se pesa, veja como é que está sua saúde, veja a foto, veja a sua pele, veja a sua disposição. E você vai dizer se faz sentido ou não, tá? Engraçado que acho que entrou aqui a Angelita. Eu tenho uma paciente que é a Angelita, que ela usa direto a Ora Pronobis e ela sempre me falou e eu nunca utilizei. Angelita, eu vou utilizar. Então veja que é rico em fibras solúveis. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem que doutor, eu li que a Ora Pronobis diminui o colesterol. Preste atenção. Ela não diminui colesterol. É diferente de remédio. As pessoas têm que entender isso. Preste atenção. Quando você vai colocar ela para cozinhar ou para fazer seu alimento, ela vai sair uma baba. Aquela baba, igual o quiabo, ele age como emulsificante. Esse emulsificante, ele age diminuindo a absorção de açúcares e gorduras, fazendo com que isso saia nas fezes. Ou seja, eu diminuo a absorção de gordura. Por isso, você vai observar que ela tem essa propriedade. Então, ela auxilia no controle do colesterol. Doutor, então quer dizer que eu posso parar de tomar minha estatina? Não.
a estatina age no fígado, diminuindo a conversão e a formação de colesterol, principalmente o LDL. Então, então eu posso melhorar? Sim, aí você pode melhorar. Como eu disse a você, não tem efeito colateral, então você pode fazer o consumo, tá? Em alguns lugares, a gente já tá, os agentes de saúde já estão fazendo para observar a melhora desses pacientes com quadro de anemia, aquelas anemia crônica, crianças com anemia. Aí as mães vão colocar no feijão, no arroz, nas saladas. O ideal você pode comer cru. Tem pessoas que têm um paladar mais sensível e é muito amargo. Assim, você come tanta coisa ruim. Tem gente que bebe cerveja e fica reclamando da Ora Pronobis. Tem coisa mais amarga do que cerveja. E a pessoa toma. Agora não dá onda, né? Aí por isso que o objetivo é diferente. Doutor, me fale sobre os benefícios da pele, da inflamação e da cicatrização. Antigamente, eu fui dar uma lida sobre isso. Antigamente a gente não tinha curativos. As pessoas não tinham como tratar tratar as feridas. Então eles utilizavam a folha da Ora Pronobis para curar e combater infecções e dar resultado. Claro que assim, não é qualquer lesão, não é qualquer tipo de ferimento que você vai utilizar. Mas antigamente as pessoas não tinham recursos e os recursos que tinham era esse e funciona. Então, o que eu quero acima de tudo falar para vocês é o seguinte: é um potente alimento? É um super alimento? Quando você usa bem feito, quando você tem um bom uso, um uso que você sabe o que você está fazendo, e não usar por usar. Você sabe o que você está fazendo. Então assim, vamos lá. Eu tenho o hábito de tomar todo dia de manhã o meu suco, que é com beterraba, gengibre. Eu boto maçã ou às vezes eu coloco o abacaxi. A beterraba para mim é excelente, é um vasodilatador, muito bom. E agora eu vou colocar ainda mais, vou acrescentar a Ora Pronobis, uma colherinha do chá do extrato seco, para justamente eu controlar melhor. Vai me ajudar? Vai. Então isso é um suplemento, é um complemento alimentar. Então isso já vai me economizar de eu gastar nas vitaminas C que eu ia comprar na farmácia. Então isso eu estou tomando. Agora sim, é tomar todo dia, tomar de regular, forma regular. E ali você vai ver que vai haver uma melhora, tá? Nos benefícios, doutor, sobre a pele. Como eu falei que age, né, ela melhora muito a vitamina C, ela melhora essa parte da formação de colágeno e ajuda você a melhorar a sua pele. Na anemia, por exemplo, ela promove o ferro não M. E esse ferro não M, ele vai ser absorvido por conta também da vitamina C que ela tem. Ela tem magnésio. O magnésio é um relaxante muscular, melhora muito. Ela tem o cálcio, ajuda na formação e Você não vai tomar suplemento para cálcio? Então, se você fizer o consumo regular da Ora Pronobis, você vai estar regular também tomando uma quantidade de cálcio suficiente. Aqueles pacientes que têm formador de cálculo renal, esses pacientes têm que tomar um pouco de cuidado por conta do oxalato que está na Ora Pronobis, principalmente na folha. E aí onde está o detalhe. Quando você prepara o feijão, você não coloca feijão de molho? Por conta que o feijão tem os fitatos. E aí você tem que tirar aquilo dele. Então, a mesma coisa é a Ora Pronobis. Você tem que levar ela ao fogo. Não precisa levar ao fogo alto, mas você tem que fazer ela passar ali na panela, ali no fogo. Agora não, você não pode botar lá, vou refogar, e põe óleo, põe manteiga e vou refogar a folha agora. Você está tentando ter um objetivo e você está complicando a coisa. O ser humano tem disso. Aí eu quero do meu jeito. Do seu jeito não é o jeito certo, o ser humano. Tem que entender que existe o jeito certo. As pessoas querem sempre estar dando um jeitinho nas coisas. Eu gosto assim. Aí depois não tem resultado e diz, mas não tem resultado. Mas é óbvio, porque o jeito certo você não faz. Você faz do seu jeito. E não é o seu jeito. Quem disse que seu jeito é o certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas formas da gente fazer o consumo dos alimentos. E aí vem aquela questão que é o seguinte, doutor,
Quais são os outros benefícios nutricionais que a Ora Pro Nobis pode trazer? Recentemente eu recebi um representante, esses representantes que traz os remédios, dizendo que houve inovação, sobre um suplemento em lisina. A lisina, ela é muito utilizada para prevenção de herpes. Aqueles pacientes que sempre aparecem aquelas bolinhas na boca ou então nas regiões genitais. A Ora Pro Nobis, ela é excelente porque ela tem grande quantidade de lisina. E também a questão, por ser ela atuar como prebiótico, ajuda também na melhora da questão do intestino. Então, tudo que eu estou falando a vocês, eu quero que vocês façam essa avaliação em casa. Eu vou começar a consumir e vai observando, melhorei isso, melhorei. Então, assim, óbvio que as melhoras estão vindo porque o seu corpo está recebendo aquilo que ele precisa. Entenda uma coisa, suplemento só vai ter efeito naquilo que você necessita. Se você não necessita de um determinado suplemento e ele não faz diferença, é porque você não está precisando daquilo. A gente só sente melhora naquilo que a gente precisa. Exemplo, eu trabalho muito com a mente, eu estudo, eu leio, eu trabalho. Então assim, o que eu necessito manter de suplemento? Fosfatidilcerina, colina, magnésio, isso faz parte da minha rotina diária. Eu uso isso todo dia. Por quê? Porque eu preciso de foco, preciso de concentração. Então, justamente isso. Então, cada um vai utilizar da sua melhor forma. Doutor, eu sou trabalhador braçal, eu trabalho no braço, fazendo, sei lá, sou pedreiro, sou carpinteiro, trabalho. O que é que eu posso melhorar minha suplementação? Mantenha magnésio, mantenha coenzima Q10. São suplementos, não é remédio. É isso que eu quero dizer a vocês, porque as pessoas ficam, mas eu li que o médico falou que não serve para nada. Gente, não serve para nada quando eu vou comparar com uma doença. Eu não vou usar suplemento para tratar a doença, eu vou usar suplemento para melhorar o meu corpo, para que aquela doença não venha a trazer nenhum malefício para mim. Tá certo? Tá tudo certo. Eu não uso suplemento para tratar a doença, eu uso suplemento para melhorar esse corpo, para que esse corpo resista aos sintomas que aquela doença pode causar e até mesmo ela não fazer parte. Exemplo, você tá lá, começou a usar a beterraba, começou a usar o extrato da beterraba, melhorou, é óxido nítrico, melhorou. Aí você tem mais disposição, você vai para a academia, você começa a reduzir peso por conta do você melhorou sua disposição. Aí de repente você começa a ver que a sua pressão arterial começou a melhorar. Aí você diz, foi depois da beterraba. Não é somente isso. É que ela trouxe para você algo que você estava precisando. E que de repente você começou a criar um cenário melhor para a sua vida. E aí você começou a criar para a sua vida algo de tão bom que você disse, cara, eu vou fazer atividade física. Perdi peso, 10 quilos, 10% do meu peso. A pressão melhorou os níveis. Eu diminuí remédio. Aí você chega para a vizinha e diz, foi isso que melhorou? Não, é porque eu usei o que eu precisava. Então a gente tem que entender isso. Quando você usa aquilo que você precisa, seu corpo agradece e diz obrigado. E aí você começa a melhorar sua condição de vida, seu sono, melhora tudo, gente. Então assim, a Ora Pro Nobis, por exemplo, ela tem um aminoácido chamado triptofano. O triptofano é um precursor da serotonina. Então se eu uso, eu vou melhorar meu intestino, vou melhorar o triptofano, vai melhorar a serotonina, vou melhorar meu humor, vou ficar mais alegre, vou ficar mais feliz, vou ficar mais tranquilo. As pessoas ao meu redor vão dizer, nossa, tá diferente, melhorou, não era mais aquela pessoa rabugenta. Aí você pode dizer que isso é remédio? Não, não é remédio. Isso não é remédio. Isso é apenas um complemento, um suplemento que você está usando para que seu corpo possa dizer assim, eu sei o que ele está tomando. Quando a gente toma um suplemento, o nosso corpo reconhece aquilo como dizendo assim, é isso que eu preciso. É a mesma coisa, você está lá, seu carro é a gasolina, e você vai e coloca diesel. Você pode botar o melhor tipo de diesel, mas é diesel, não é o combustível que seu carro roda. É a mesma coisa, o suplemento é o que seu carro roda.
O remédio é o que o seu carro não roda. Ele vai utilizar para combater uma doença e não melhorar a sua vida. Remédio trata doença. Suplemento melhora o ser humano para assegurar ele daqueles sintomas da doença. É bem diferente. São coisas diferentes. E a gente tem que ter isso muito claro. Por quê? E vamos lá. Recentemente eu falei sobre o própolis. O própolis, tem o própolis verde, tem o própolis diluído em álcool, em água. Qual é a quantidade que a gente usa? É reconhecido? É reconhecido. Agora eu tô diante de uma infecção. Aí você vai me dizer, as pessoas, né? Os mais céticos. Usa própolis. Não usa antibiótico não. Ser humano, preste atenção. Eu estou diante de um quadro em que naquele momento o antibiótico vai fazer efeito. Mas vai ter um momento que eu quero prevenir o meu corpo contra as doenças. Então o que é que eu faço? Melhoro o zinco, melhoro a vitamina C. Eu asseguro meu corpo, a minha imunidade, que se alguém tossir lá do outro lado, eu não vou ter medo de pegar aquela doença. Porque eu estou com o corpo bem, eu estou disposto, estou fazendo atividade física. Entendeu? Então é sobre isso. A gente tem que ter essa clareza. Porque se a gente tiver a clareza, você vai entender por que a gente precisa controlar e saber que não precisa as pessoas ficarem preocupadas como é que eu vou fazer para poder ter melhor qualidade de vida. É só você buscar suplementos para aquilo que você mais age, que você mais usa. É simples. Não tem ciência. O que é simples é simples. A natureza deu, a natureza está aí. Você vai utilizar aquilo, vai melhorar seu corpo. E aí, de repente, você vai. Agora, sim, você não pode deixar a máquina precisar, necessitar e você nunca suplementar e de repente você querer, aí não. Aí você, mas eu estou usando e não está fazendo efeito. Não está fazendo efeito porque a hora que era para você usar, você não usou. Então, o efeito só é significativo quando a deficiência é real. Eu vou repetir. O efeito de um suplemento, ele só é significativo quando a deficiência é real. Se não é real essa deficiência, você não vai ver efeito. Por isso que as pessoas, muita gente se frustram. Eu estou usando e não está fazendo efeito. E lá em fulano ele está usando e está fazendo efeito. Claro! Porque ele estava na deficiência. E você não estava na deficiência daquele suplemento. É justamente sobre isso. Eu gosto de prescrever o magnésio, 3 tipos de magnésio, um trio de magnésio. Eu gosto de prescrever o magnésio de malato, treonato, biciclinato. São 3. Dependendo da sua deficiência, eles vão agir. São 3. É assim. É assim que a gente faz. Eu gosto de prescrever coenzima Q10 com vitamina E. É assim. Eu gosto de prescrever vitamina B12 com B9, ácido fólico junto com B12. É assim. Se você precisa de uma suplementação de vitamina B12, ótimo. Se você precisar da B9, está lá. Então, é sobre isso. A eficiência da suplementação vem quando existe uma deficiência real. Aí você está suplementando, aí você está vendo a eficiência e o significado dele funcionar. Agora é aquilo que eu falo. A prescrição nutricional é sempre baseada em biomarcadores. Claro que eu olho o exame do paciente, eu estou vendo. Eu não preciso de muita ciência da NASA para poder ver que o magnésio do paciente está baixo, que ele tem um zinco. Eu prescrevo, eu solicito e vejo. Agora, tem certas situações que a gente prescreve porque a gente estima que esteja baixo. E aí a gente faz logo essa suplementação. Entendeu? Então, assim, é muito simples. É algo que as pessoas precisam ter uma noção. Eu até separei alguns contextos que para uma receita prática que vocês podem utilizar. Por exemplo, essa receita aqui, um omelete enriquecido. Só, por exemplo, bater 2 ovos, adicionar 5 a 7 folhas da hora para as 9 picada, salsinha, cebolinha, tomate, temperar a gosto, sal a gosto e você vai comer. Isso é excelente, gente. Um idoso comer isso. Olha, eu estou botando 2 ovos,
5 a 7 folhas frescas lá, picadinha, de hora para as 9, tomate, salzinho a gosto. Imagina, ele comer isso todo dia. Aí lá vem o ser humano aí que vai dizer, nossa, comer isso todo dia. Ô, ser humano, entenda. Existe uma frase que diz assim, faça do seu alimento o seu melhor remédio. Faça do seu alimento o seu melhor remédio. E aí você vai ter uma vida plena. É sobre isso que eu estou falando. Entendeu? Então assim, pega a visão. Se você fizer do seu alimento seu melhor remédio, seu melhor aliado, você vai estar tranquilo, sossegado. Agora, quando você quer fazer do seu remédio a sua muleta, tem gente que anda de muleta já e não sabe. Tem gente que já anda de muleta e não sabe. Quando vai viajar, viaja com a bolsa de remédios. Eu só viajo, doutor, com minha bolsinha, as bolsinhas dos remédios. Se eu esquecer um remédio desse, eu não consigo viver, doutor. Então, se você depende dos remédios, as bolsinhas dos remédios, é melhor você, um dia que você deixar de usar seu suplemento, não vai fazer diferença, sua vida vai continuar a mesma. Agora, se você deixar de tomar remédio, a pressão sobe. Então, cuidado. Faça do seu alimento o seu melhor remédio. Guarda isso, pega a visão e vamos seguir o dia. Vamos às nossas perguntinhas. Ainda temos, acho que uns 20 minutos, 10 minutos, 12 minutos. Tem umas perguntas aqui, o pessoal quer, deixa eu ver aqui, deixa eu começar por aqui, porque eu fui fazendo pergunta, deixa eu ver, Silenaldo. Silenaldo, doutor Silenaldo é o homem das ervas. José Ferraz, bom dia, doutor Valdir, Pedro Santos e a todos os ouvintes da Rádio Regional. Ferraz, doutor Valnei, eu me lembro quando eu era menina, minha avó, ela pisava na casca do ovo, fazia um pozinho e dava pra gente na alimentação, que era bom para os ossos. Quer dizer, ela não sabia que era cálcio, né? Para muitas pessoas é que não sabem usar o que tem fácil, barato, praticamente de graça. De graça. Né? Em sua casa. Pessoas que poderiam estar comendo bedoego, poderiam estar comendo folha de bredo, né? Esse tipo de alimento que vai trazer benefícios para o corpo. Tem gente que tem um pé de pitanga em casa, mas não chupa nem 3 pitangas por dia, que é uma de vitamina C. Enfim, as pessoas precisam conscientizar que isso é importante, mas tem que ser uso constante. Não pode ser uma vez e achou que já está tudo resolvido. Aí fica difícil. E justamente, Silenaldo, obrigado por você fazer esse complemento. As pessoas acham... Gente, olha só. O remédio é que a gente tem que horário e dose para tomar. O suplemento, eu recomendo que o paciente, qualquer suplemento que você venha tomar, tome no mínimo 3 meses. Por que 3 meses, doutor? Porque é o tempo, que é aquilo que eu lhe falei, não é remédio. É o tempo que você tem para suplementar aquilo que você precisa. Então você só vai ter um resultado eficiente se você tiver uma deficiência real. Só que em 3 meses é que a gente consegue ajeitar as coisas. Você não consegue melhorar nada. É só milagre. Aí é Deus. Aí eu concordo. O milagre é assim, levante e anda, levante e anda. Mas para você perder um peso, para você melhorar a sua saúde, é no mínimo 90 dias. Não põe nada de expectativa antes disso. Expectativas frustradas levam a um sentimento muito ruim, que é um sentimento negativo. Emoções negativas levam você ao fracasso. Então trabalhe sempre assim. Eu gosto de trabalhar muito com as pessoas a questão do seguinte. Você vai perguntar mais alguma coisa? Tá, moça que tá, doutor Valnei, estou em Valente, entrou aqui. Gilmar e Valente, ouvindo o senhor. Obrigado, Gilmara. Eu gosto de trabalhar muito o seguinte. Existe um processo que vale a pena, eu faço e vale a pena as pessoas fazerem, porque assim, é o processo de aceitação. Quando a gente tem o processo de aceitação muito claro, as coisas, o processo acelera. E a aceitação, as pessoas dizem assim, doutor, eu vou aceitar uma doença? Sim, aceita. Não é aquela questão de aceita que dói menos, não. É aceita, porque na Bíblia diz assim, Jesus disse que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci.
Então, quando você tem esse nível de aceitação e você sabe que você vai recuperar, que você vai lutar e vai conseguir, a coisa ela é mais suave. Agora, quando você cria uma resistência, quantas pessoas sabem que estão com excesso de peso, estão obesos? Ela vê isso no espelho todo dia, mas ela não aceita aquela condição. E aí ela gera algo negativo, que é, nossa, odeio meu corpo, odeio isso, odeio aquilo. Ô filha, ô filho, preste atenção. Quanto mais sua mente trabalha com o negativo, mais o negativo lhe gera. Então, pega a coisa e diz assim, eu vou mudar. E vai ser no período de 3 meses. Eu estou na jornada, eu vou procurar um nutricionista, eu vou procurar um médico, eu vou cuidar da minha vida vai mudar. Aí você fez o quê? Aceitei o processo e eu vou mudar. Enquanto você ficar resistindo à mudança, você nunca vai mudar e você vai ficar sua vida cada vez mais infeliz. Pronto. Bom dia, Ferraz. Pergunta para o Dr. Valmir se as flores têm o mesmo benefício Não. que a folha. Não. Boa pergunta. Doutor, as folhas têm o mesmo benefício das folhas? Não. Eu não tenho essa propriedade para lhe dizer, porque é isso que eu estou lhe falando. Os estudos falam da folha, ele não fala da flor. Gostaria de saber que a pessoa toma anticoagulante. Pode fazer uso do... Não. Quem usa anticoagulante, varfarina, não deve fazer uso de folhas. E se for fazer uso de folhas, seu médico tem que saber que você está usando, porque vai ter que ajustar a dose do RNI. Por isso que, o paciente, eu quero usar a folha, tudo certo, agora eu vou aumentar a dose do Marevan. E você vai ter que saber que você vai ter que comer essa folha todo dia. Não pode falhar. Bom dia, Ferraz. Bom dia. Bom dia. Ferraz, pergunta aí para o Dr. Ronei. A quantidade de quantas folhas a pessoa pode usar por dia? Quantas folhinhas? 5 a 7 folhas por dia. Por favor. Bota lá. Vamos botar uma conta redondinha aí, picadinha. Folha. de chuva. Né? Então Aí, pronto. ó. Faz picadinha lá, 5 a 7 folhas todo dia. Põe lá no ovo, põe no omelete, põe no, sei lá. Põe na sua comida do dia a dia ali que você vai ver a diferença. Bom dia, Ferraz. Bom dia. Bom dia, filha. Eu tomo Arcolumba há muito tempo. É muito bom, mesmo. Auxilia com bastante, estava falando na comunidade. Eu estou ouvindo aqui. Mas você que está gaguejada, sempre utilizo. É muito bom. Boto na salada, vou abato no suco, faço meu detox. Agora, a próxima vez, baixe o volume do rádio. Que saiu sua voz, o Dr. Ronei cobrindo a sua voz. Bom dia, Ferraz. Pergunta aí a Dr. Valmir se existe 2 tipos dessa planta, Tem. Oronobis. Tem. As pessoas sempre comentam. Tem 2 tipos. Um Tem. tipo Com espinho. faz bem, outro tipo faz mal. Então, explica aí, por favor. Tem uma... Boa pergunta. Boa pergunta. Tem uma Ora Pronobis que ela tem espinho. Essa que a gente tá falando é a sem espinho, tá? Ferraz, bom dia. Pergunta o doutor aí, Ferraz, se a pessoa diabética pode comer arroz branco e também se pode tomar leite desnatado direto. Uma pergunta que é muito comum no consultório sobre o arroz, e é interessante, existe uma pesquisa que foi feita com a questão do arroz, porque assim, o arroz ele vira açúcar, né? O conteúdo dele, carboidrato. Existe diferença entre o arroz integral e o arroz branco? A quantidade de açúcar é a mesma. Agora, o que diferencia é que o arroz integral, ele tem fibra, e por ele ter a propriedade de fibra, ele diminui a absorção. Então, doutor, mas eu gosto muito de arroz. É só você fazer uma forma que não venha lhe prejudicar. Então, assim, o ideal, num cenário ideal, é você ter a propriedade de você fazer contagem de carboidratos. Quando você faz a contagem de carboidratos, você sabe mais ou menos no seu prato a quantidade de carboidratos que você tem. E aí você pode comer tranquilo. Mas isso é ideal você fazer com a nutricionista. Vai lá nela e diz assim, doutor, eu gosto de comer carboidrato, arroz, como é que eu como, a quantidade que eu como. E ela vai lhe dar uma orientação melhor.
dia, Ferraz. Bom dia, doutor Ronei. Bom dia. Bom dia a todo ouvinte. Aqui é Heloísa de Beritinga. Eu estou usando o horário pro nobre na refeição e estou me sentindo bastante melhor. Pronto. Que bom. Que bom, né, doutor Bondei? De graça. Oi, Ferraz. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. Segurete. Bom, doutor Romero. Como eu falei, né? Do médico da vitamina que o senhor passou para ele. Ele não está se dando bem. Aí eu parei, como foi no domingo, aí ele parou, né? Como foi no domingo, eu voltei, né? A ele tomar a vitamina. Né? Como é que chama? Mega Vita A-Z. E então, quando foi domingo, eu voltei, né? Aí ele na segunda-feira voltou a soluçar. Aí também não parou mais de soluçar e parei com o remédio. Olha, Gorete, tem que voltar aí, tá? Não tem como. Tem que voltar, Não tem como dar opinião. Ferraz, bom dia, meu ilustre repórter. Ferraz, me faz a gentileza aí. Se perguntar ao doutor Valmir, Essa do presídio. quem tem Batalha ferritim na Tá alta, só- se ele Você recomenda assistiu na cabeça. o uso dessa planta. É o que, Milton Borges? Ferraz, bom dia, meu ilustre repórter. Ferraz, me faz a gentileza aí. Se perguntar ao doutor Valmir, quem tem ferritim na alta, se ele recomenda. Boa pergunta. Que pergunta, viu? Boa pergunta. Excelente pergunta. Depende da ferritina. O nome dele É Milton Borges. é Milton. É o Oficial de justiça. É. Então, Milton, depende da quantidade de ferritina. Né? Depende do que tem excesso de ferro. A ferritina acima de 150 no homem já é uma ferritina alta. Então, nesses casos, porém, como ela tem uma propriedade muito alta em ferro, a gente não recomenda. Você tem que fazer uma restrição. Concordo, obrigado pela sua observação. Pronto, Milton Borges. Valeu, Milton Borges. Bom dia, Ferraz. Bom dia. Doutor Valnei. Bom dia. Ferraz, quando eu fiz o tratamento de câncer de mama, todos os dias eu usava o horário por nobre. Manhã fazia as muquequinhas, tipo língua de vaca, era na salada, era no suco, e nunca tive problema, nunca, eu via lá as mulheres, adiava, né, a sessão de quimioterapia, porque estava com anemia, porque dava problema no sangue, porque a imunidade baixava, e graças a Deus eu fiz meu tratamento todo, nunca tive problema. Que bom, né? Maravilha, gostei da sua observação. Você fez um procedimento auxiliar o câncer. Perfeito. É isso justamente que você tem que fazer. Eu vou auxiliar o meu corpo para tolerar a porrada que é a quimioterapia. Tá tudo certo. É sobre isso que eu tô falando. Você se confere ou não? O quê? Bom dia, Ferraz. Pergunta aí a doutor Valmir se existe 2 tipos. Já falou. Você já, tá? Deixa eu ver você aqui. Ferraz, bom dia. Eu tenho aqui no meu quintal, a Horácio Pronobre, ela tem espinho. Pergunta ao doutor Ronei, ela não pode ser. Tem espinho. Então, aqui a gente estuda é a sem espinho. Agora, assim, eu não sei a propriedade, se uma para outra se diminui a quantidade. Bom dia, Ferraz e doutor Valmir. E essa Horácio Pronobre, com espinho, não pode... Ó. Você pode usar, não? Porque eu tenho aqui com espinho. É o que eu não entendi, doutor? Ela tem um espinho. Se a hora pronobis que ela tem é com espinho, mas eu vou descobrir agora. Bom dia, Ferraz. Bom dia, doutor Valnei. Robertinho da Pinda aqui de Coité. Eu queria saber do senhor se essa folha que o senhor está falando aí, se pode fazer o chá e tomar. Não recomendo. Ele vai estudar, viu, Gilmar? Se o espinho pode tomar ou não. Você está me perguntando aqui se é de Valente, entrou no meu YouTube. Dá um like aí no meu YouTube aí e passa aí o link para o pessoal aí de Valente, viu? E agradeço muito. Muito obrigado. Bora. Ferraz, bom dia. Pergunta ao doutor Ferraz que o diabetes está de 67, se é normal. Por favor. 67 em jejum, tá baixo. Isso é hipoglicemia. Aí baixa sempre, progressemia? É hipoglicemia. Bom dia, Ferraz. Pergunta ao doutor Valmir
Se essa aqui tem espinho, se a gente... Agora é os Tá espinhos. estudando. Estou estudando. Nelson, bom dia. Pergunta ao doutor Valdieri se essa hora nobre serve para um problema. Eu estou sentindo uma dor muito intensa nas duas partes posterior da coxa, mas é dor mesmo terrível. Até quando eu vou tossir ou espirrar, eu tenho que botar a mão nas pernas, que a dor é terrível. Pergunta a ele se a hora nobre serve para isso aí, como usar. Bom, a pergunta, já pesquisei aqui, vou trazer para vocês o que foi que tem no estudo, tá? Eu fui ler aqui o estudo. A Ora Pro Nobis com espinho, ela é aquela trepadeira com pequenos espinhos. O sabor dela é que é mais amargo. Aqui tem espinho, ela tem um sabor mais amargo, tá? Aqui tem sem espinho, ela é mais fácil de você comer ela crua. O sabor da folha com espinho, ela traz mais mucilagem. Então, assim, umas têm umas propriedades, assim, a quantidade que eu falei de cálcio, magnésio, tudo tem igual. O que vai variar é somente o sabor. Pronto. Em resumo, o que varia da espinho sem espinho é o sabor. Ora, mulher. Bom dia, Ferraz e doutor Valdir. E essa hora com espinho, não se pode usar não, porque eu tenho aqui com espinho. A espinho, ela tem as folhas mais amargas, tá? E a sem espinho geralmente é consumida por conta do sabor dela. Só muda o sabor. Então vou lá, resumindo. O que muda? Porque o estudo vem falando mais, que as pessoas fizeram os estudos mais com a sem espinho, por conta do sabor. O sabor. Que a com espinho tem mais amargo. Bom dia, doutor Ferraz, doutor Valdir. Estou escutando sua falando aí da Hora Pro Nobis. Pois eu tenho, não é só um pé em casa não, tenho dois. Pronto. E esse que você está dizendo aí é verdade. Então, gente, voltando aqui, eu acho que o pessoal daqui do Instagram não viu direito. Existe a diferença entre a Ora Pro Nobis com espinho e sem espinho. A que tem espinho, ela é mais amarga. A sem espinho é mais palatável. Você consegue comer ela crua na salada. Só isso. Mas a propriedade e a quantidade de nutrientes, pelo que eu li aqui no estudo, tudo igual. Meu caro. Mas obrigado pela pergunta, porque aí facilitou também muita gente aí. Ia ficar na dúvida. É verdade. Verdade verdadeira, viu? Ele Tá gravando o que eu tô falando. Ele gravou. Ele tá baixinho. Olha, eu tenho 3 tipos. Nossa, aí agora complicou. Todos tipos. Eu achava que só tinha 2, agora tem 3, então pronto, eu não tenho mais como. Todos os tipos tem espinho, ela falou. Não, mas vou ser pequenininho. Os espinhos são menores. Esses espinhos menores é aqui. Mas você vai comer a folha, gente. Você não vai comer o espinho. Tô falando que o ser humano complica. Arranja um pé pra mim. Bernadette. Eu tô falando que o ser humano complica. Ela agora quer que arrume o pé pra ela. Olha aí, ó, todos têm a mesma propriedade. É brincadeira. Então vamos lá. Tem umas com espinho pequeno, espinho maior, com a que tem o menor espinho. O ser humano complica, o ser humano tem dificuldade. É a folha, gente, você não comer. Não vai comer o caule, não. Se eu tô trabalhando aí, eu tô trabalhando aqui, ó. Aí, ó. A cidade precisa ser silenciada, a cidade precisa ser passada a limpo. É muita violência. Vamos orar a Deus e pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos abençoe. Rapaz, deixa eu mandar para ele aqui, porque é complicado, viu? Enquanto o seu trabalho aí, eu tô fazendo outras coisas por cá. Deixa eu ver meu amigo Roquinho do Forró, deixa eu ver aqui. Eu tava vendo aqui. Ô menina, você mandou aqui para mim, aqui para você, né? Que é para pergunta ao doutor Ronei se ele pode passar para mim esse tratamento. O tratamento que você fez aqui é de extosomose. Você está com cistosama. Você precisa passar pelo médico, para o médico passar a quantidade. Existe uma eu não sei tratar isso. Tem até antigamente tinha um pessoal. Na Sucan tem. Eu não sei tratar gratuitamente isso. O medicamento. Agora tem que passar pelo médico, mas passar a quantidade de medicamento,
que ela vai tomar e o peso dela. Isso, viu, doutor? Pode procurar aí um clínico geral que ele vai te informar. Tem o doutor Bira que é muito bom nisso. Aí. Esse médico que entende de saúde pública, eles são muito bons nisso aí, viu? Ok, meus queridos, chegou a minha hora, 7h36. Que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês possam ter a tua proteção, a proteção de Deus na sua vida, tá? Fica com Deus, um beijo grande, amo a vida de vocês.